Você, assim como eu, perdeu o interesse nas pessoas? Perdeu o interesse nas coisas? Você também tem a sensação de que o tempo passa cada vez mais rápido? E que quanto mais você tenta ter tempo, menos tempo você tem e mais rápido ele passa? Já que a gente está entrando nesse assunto do mundo líquido e da liquidez do mundo, eu acho interessante trazer à tona a síndrome de Dom Juan. O Dom Juan, você conhece esse personagem, é um conquistador, mas ele existe somente na literatura, diferente do conquistador Casanova, Giacomo Casanova. Existe uma diferença gritante entre os dois personagens. Giacomo Casanova era um homem apaixonado pelas mulheres, enquanto que Dom Juan não era apaixonado pelas mulheres. Dom Juan era apaixonado pela sedução. Giacomo Casanova via as mulheres como fins em si mesmas, enquanto que Dom Juan via as mulheres como um meio para atingir um fim. E hoje eu vou te falar o que isso tem a ver com o mundo moderno, o mundo líquido que nós vivemos, e provavelmente eu e você também sofremos da síndrome de Dom Juan. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já teve a sensação de que ano após ano parece que o tempo passa mais rápido? Quantas vezes tu ouviu alguém falando: nossa, mas o ano passou voando? Nós estamos agora em outubro e as pessoas falam: nós já estamos aí no final do ano, o ano passou voando, passou correndo. Parece que o tempo passa cada vez mais rápido, né? Tu também tem essa sensação? Comenta aqui embaixo se tu, assim como eu, tem essa sensação. Agora deixa eu te dizer que essa sensação é a nossa percepção sobre o tempo que está mudando. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais rápido. É a escassez de tempo que nós temos que faz com que a gente perceba o tempo passando cada vez mais rápido. Nós temos cada vez menos tempo disponível, porque nós temos cada vez mais compromissos, porque nós temos cada vez mais informação na nossa cabeça. Tem cada vez mais carro na rua, fazendo com que o trânsito seja mais lento. Tem cada vez mais pessoas na fila, fazendo com que demore mais. Tudo demora hoje em dia. Nós temos cada vez menos tempo livre em consequência disso. E temos a sensação de que o dia está mais curto, de que o ano passa mais rápido. A percepção sobre o tempo está mudando. E juntamente com isso está mudando o interesse que nós temos pelas coisas. Porque como o tempo passa mais rápido, ao menos nós temos essa impressão, nós valorizamos cada vez mais os momentos de paz, de tranquilidade, que nós não estamos fazendo nada, estamos descansando das nossas tarefas diárias. Por isso, acabamos perdendo o interesse e energia para realizar tarefas ou atividades lúdicas que sempre gostamos, como, por exemplo, nossos hobbies, conversar com pessoas, e aí parece que nós perdemos o interesse nas coisas e pessoas. Isso é basicamente a síndrome de Dom Juan. De quem é a culpa? De ninguém. Da aceleração do mundo. Logo, a culpa é de todo mundo, a culpa é de todos, é um problema global. Ou melhor, talvez não seja um problema, é uma consequência. Deixe um Eicopini, estou aqui, deixe o seu like no vídeo, ative as notificações e confere se ainda está inscrito nesse canal, se essa plataforma não te desinscreveu. Por que essa síndrome se chama Síndrome de Dom Juan? O Dom Juan, cara, a história dele é o seguinte: o Dom Juan tinha uma compulsão por conquistar mulheres. Só que o que ele queria mesmo não era a sedução em um contexto em si, as mulheres, né, em um contexto em si, o que elas poderiam proporcionar para ele, mas sim o sentimento de saber que podia conquistar várias mulheres. Era puramente egóico e ele era a vítima disso. O sofrimento do Dom Juan se baseava em conquistar as mulheres, tá? E depois de um tempo ele perdia o tesão por essas mulheres que ele conquistou. Ele olhava uma mulher e ele sentia muito desejo por ela, ele queria ela a qualquer custo. E aí ele conquistava ela, saía com ela, saía de novo e depois perdia o interesse. Depois ele saía com ela, saía de novo e perdia o interesse. Depois ele só saía uma vez e perdia o interesse. Depois ele conhecia a mulher e assim que ele conseguia arrancar um beijo dela, ele já perdia o interesse. E depois, cara, ele conhecia uma mulher e assim que ela dava um sinal positivo de interesse, onde ele sentia que tinha conquistado pelo menos o interesse dela, a alma dela, sem contato físico nenhum, ele já perdia o interesse nessa pessoa. O drama de Dom Juan era
não conseguir desfrutar das mulheres que ele conquistava. E sempre assim que conquistava uma mulher, olhar para a próxima. E assim que conquistava essa próxima, já ia para a próxima. Nunca conseguindo desfrutar de nada, nunca tendo o real sentimento de ter conquistado. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Nós também somos assim. Isso é uma síndrome, a síndrome de que nós podemos fazer várias coisas, fazer tudo o que a gente quiser, tudo meio que está ao nosso alcance. E há uns 5 ou 10 anos atrás não estava ao nosso alcance as coisas assim de maneira tão fácil, o que faz com que nós não sabemos lidar com isso ainda. Quem vai saber lidar com isso é a próxima geração que já vai nascer assim. Nós passamos pela transição, então nós temos dificuldades em lidar com isso. Ou seja, há uns 5 ou 10 anos atrás, o mundo não era tão líquido, as coisas eram mais dificultosas, eram mais limitadas. Nós vivíamos em um mundo um pouquinho mais limitado. Era mais limitado para adquirir conhecimento, era mais limitado para conseguir um emprego, era mais limitado para fazer amizades, para conquistar mulheres, era mais limitado para tudo. Até uma simples música, para ouvi-la, eu tinha que ou ter um CD ou procurar na internet e baixar. Hoje não, está tudo acessível. Filmes, música, arte, cultura, conhecimento, tudo está acessível. Quando tudo está acessível, e nós que antes tínhamos aquela sensação de que se não está acessível algo tem valor, hoje essas coisas ainda têm um resquício de percepção de valor, mas está acessível. Então nós queremos tudo, nós queremos experimentar tudo, nós queremos ouvir tudo, consumir tudo, mas sempre de maneira rasa, nunca em profundidade. E não vamos nem conseguir consumir ou desfrutar de algo em profundidade quando fazermos várias coisas. E qual é o efeito colateral de tudo isso? As coisas perdem a graça. Essa é uma consequência muito nítida, muito clara da liquidez do mundo, que é um assunto que nós estamos falando aqui nos 3 últimos vlogs. O mundo líquido não é nem bom nem ruim, ele é diferente, mas traz alguns efeitos colaterais para você que se criou suas raízes no mundo sólido de alguns anos atrás, onde as coisas tinham um pouquinho mais de dificuldade e você tinha que pagar o preço. Eu acho que essa é a questão principal aqui, né? Você não tem que mais pagar o preço das coisas. Hoje em dia, como eu já venho dizendo, eu consigo viajar para qualquer lugar do mundo, eu consigo me comunicar com essas pessoas através da tecnologia de hoje, eu consigo viajar sem levar dinheiro, eu tenho cartão de crédito, não só eu, mas todo mundo, né? Eu consigo aprender qualquer coisa, nós conseguimos estar em um lugar e pedir comida pela internet, a nossa comida vem, nós conseguimos até fazer compras no mercado através de aplicativos, não tem dificuldade para nada. Até posso dizer que tem também um cardápio de seres humanos. É claro que existe uma negociação antes de consumar algum ato, mas essa negociação também é muito fácil. Isso se chama Tinder, isso se chama Instagram, um cardápio, uma vitrine de pessoas. Se você olhar por esse ponto, vai perceber que o mundo está sim muito diferente e que vão crescendo complexos nas pessoas e elas ainda não sabem como lidar com isso. Esse lance de as coisas perderem o interesse, né? O tempo passar mais rápido, as pessoas se tornarem frágeis, as pessoas não suportarem uma ofensa, as pessoas não conseguirem construir nada sólido com ninguém. Qual que é o problema em tu construir algo que não seja sólido? Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que tu vai ter muitas amizades, muitas possibilidades de relacionamentos românticos, mas quando precisar criar algo sólido com alguém, não vai conseguir. Tu não vai conseguir extrair confiança de ninguém e não vai conseguir confiar em ninguém. A pessoa te ofendeu, a pessoa te magoou, você vai se afastar dela porque tem milhares de outras opções. Isso vale para ela também perante a você, ou seja, não se constrói mais algo sólido, somente coisas líquidas. Isso vale também para a sua própria identidade. A sua própria identidade é líquida, volátil, você se transforma constantemente porque o mundo é muito rápido e para acompanhar essa mudança, você tem que se transformar. Ou seja, sua identidade, sendo líquida, é frágil. Se a sua identidade não se transformasse tanto, seria mais sólida e seria mais resistente, você não seria tão frágil, você não se abalaria tanto pelas coisas. Enfim, basicamente é você tentando acompanhar a liquidez do mundo moderno. A síndrome de Don Juan, ela é especificamente uma falta de interesse das pessoas umas com as outras. É as pessoas perdendo interesse nas coisas, é as pessoas enjoando logo das coisas. Porque logo em seguida você vai ter a possibilidade de fazer outras coisas. Mas você não consegue expor, colocar para fora o seu instinto dionisíaco, o prazer da sua vida. Ele fica totalmente limitado. Se você pudesse medir o quanto de prazer você pode ter, hoje essa quantidade está limitada, justamente por causa da variedade. A variedade é indiretamente proporcional à intensidade de prazer, na minha opinião.
Essa é a síndrome de Dom Juan. Deixa o seu like no vídeo se você gostou. E comenta aí, cara, se você, assim como eu, também perde o interesse nas pessoas. Perde o interesse nas coisas, enjoa logo, enjoa rápido das coisas. Isso não é um defeito, não. Isso é um período de adaptação com a modernidade do mundo. Um grande abraço.